Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um capítulo de estudo do livro Entre a Terra e o Céu, né, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. E vamos nós, né? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus, Márcia. Vamos iniciar hoje um novo capítulo, né? Mas vamos fazer aquela recordação, né? Que gostamos de estar sempre relembrando os nossos amigos que estão acompanhando, né? Nós fizemos o capítulo 9, como vocês lembram, tem o título de No Lar da Bênção, que estava descrevendo aquele lar, né, onde é recolhida as crianças que desencarnam em tenra idade, e a gente viu lá como que as mães, né, são recebidas para visitarem seus filhos no mundo espiritual, né? Isso é uma coisa muito interessante da gente saber, e através do sono, né, nós temos essa possibilidade. E nesse lar está ali o Júlio, né, que é aquele jovem protagonista que desencarnou lá nos primeiros capítulos, aliás, no primeiro, né, que ele desencarna afogado, né, desencarnou sendo afogado no mar ali, né. Então ele ainda está em restabelecimento lá, e por isso ele ainda não se encontra brincando com as outras crianças, ele ainda está bem debilitado, né, emocionalmente, mentalmente, então ele não consegue ainda brincar e estar com as outras crianças. Então ele está recolhido, né, sendo cuidado pela Blandina, que é uma das responsáveis ali por esse lar, né? E nós tomamos conhecimento porque, né, que o Júlio tem todo esse processo. Ele já teve uma desencarnação através do suicídio, né? Onde ele não consegue se efetuar o suicídio, mas logo ele tenta novamente, consegue através do afogamento mesmo, né? Primeiro ele usa um corrosivo, que é onde ele tem essa consequência da glote totalmente Destruída, corroída, né? E através do afogamento, nessa anterior encarnação, ele consegue fugir da vida, né? Então, agora ele reencarna nesse curto período de tempo, talvez, né, para repor esse período que faltava, faltava, né? né? Faltava Então, a ele. gente até comentou isso, né? Porque a Zumira carrega toda essa culpa, né? Que ela foi ali o vamos dizer assim, o pivô da situação, né? Mas, na verdade, quem Se não sabe? fosse por ela, talvez por outros modos ele Ninguém pode acabaria dizer. desencarnando, né? É. Então, A ele gente está lá nesse lugar, né? Onde agora vai continuar a conversa do Clarencio, trazendo esclarecimentos sobre todas essas necessidades dele como espírito, e todo o processo que vai se desenrolar aí. Acho que eu lembrei de tudo, né? é isso mesmo. Então, E a agora gente nós vamos continuar o estudo através do capítulo 10, né? Que é uma preciosa conversação. Pelo título, a gente entende que o Clarence vai continuar trazendo essas elucidações tão valiosas para nós. E que a tanto Márcia vai ler, né? isso, tanto Clarence quanto a própria Blandina, né? A própria Porque Blandina, né? esse capítulo vai nos falar muito do porquê que essas crianças, né, às vezes algumas causas da desencarnação antes do tempo até, de determinadas crianças que estão ali. A responsabilidade dos pais, aí nós vamos ver nesse capítulo também, né? Então vamos lá, preciosa conversação. E aí a Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia, considerou com interesse. Efetivamente, a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto,
Tenho observado milhares de meninos que, pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessita. E aí ela sorri e acrescenta, né? O caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajuste em que se demoram irmãos nossos arrancados à carne violentamente, como frutos verdes da árvore em que se desenvolvem, processos de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Quer dizer, o que ela está nos dizendo, olha só, irmãos que foram arrancados à carne violentamente, quer dizer, que não era hora de desencarnar, e estão ali em tratamento, perturbados, né, perturbados, e que só mesmo voltando de novo a reencarnar para que eles possam passar por esse processo de regeneração, né, dos seus perispíritos, do seu corpo também emocional e tudo isso, para eles poderem ter a cura, né? E aí o Hilário pergunta, né, será que a gente pode receber de sua experiência alguns exemplos objetivos, né, disso que ela está falando? Aí ela falou, são muitos. E ela diz assim, temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão dos valores da vida. Não cuidam senão dos próprios interesses e não amam senão a si mesmo. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da cerebração para o mal. Quer dizer, pessoas que estão aqui, né, Thelma, só pensando em si mesma, em se intelectualizar, e não veem o que está à sua volta. Só amam a si mesmo e não amam aqueles que estão à sua volta, né? Os sentimentos nesse momento aí recrudescem, né? Porque no momento em que nós estamos envolvidos conosco mesmo, nas nossas questões, nos nossos interesses, isso aí é mais do que egoísmo, né? Megalomania já é um ego, né? Já é a questão da satisfação do ego, mas só que é intelectual. Então, essas pessoas, elas são sofridas também, né? Porque esses sentimentos no final, no final, que eu digo assim, no caminhar, né? Chega um momento em que traz uma certa aridez ao coração, Quem é que Isso que pode ele faz. viver sem amar, sem se doar, sem se interessar pelo outro, sem se comover com a dor do outro, né? Mas existem pessoas que ainda estão Sim. tão superficialmente centrados nas suas questões que nem vislumbram. Nem enxerga o outro, né? Nem E aí enxerga. ele fala aqui, né, que se ressecam interiormente Ressecam. e nem imaginam os resultados cruéis dessa cerebração para o mal, né? Quer dizer, ele fala, insistem na inércia do coração. O coração é o símbolo do sentimento, né? Então, essa inércia é a falta de sentimento, né? O coração não tem. Então, ele resseca mesmo, né? Dizem que certas dores, que certos ressentimentos, isso os estudiosos, né? Diz que o coração murcha. Tem uns estudos dizendo sobre isso, né? Não pensava em falar isso, senão eu teria lido alguma coisa antes, mas o coração é um músculo que ele precisa de estar ativo, né? E o nosso sentimento, para a gente ver, né, como é que interfere nos nossos órgãos. Então, ele realmente endurece, ele murcha, né? E dizem os estudos que não retornam mais àquela outra aparência. Já pensou? Isso fisicamente. E psiquicamente, Pois é, pior. porque a gente lembra dos estudos do Missionários da Luz,
aquelas bactérias internas que nós criamos para nós mesmos, não é? É isso. É. E aí, vamos nós. E aí ela continua dizendo: frequentemente, na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos, com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos, mas esse êxito é ilusório. Caem sobre o guante da morte com grande alívio dos contemporâneos e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de período mais ou menos longos de purgação, né, no mundo espiritual, após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão, para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram. Assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constrigem para um novo desabrochar. Quer dizer, eles viveram nessa vida dessa forma, desencarnam, passam um momento de muito sofrimento no mundo espiritual e vão ter que voltar. Só que ela diz aqui, necessitados de silêncio e solidão. Então, a gente não sabe que tipo de vida terá esse ser como criança, com tudo em função daquilo que ele amealhou para si mesmo numa vida passada. Né? Pois é, aquelas infâncias problemáticas, né? Crianças agressivas, crianças que têm vestígios de maldade, de crueldade mesmo, né? E é por isso que Santo Agostinho fala para nós, né, que a gente deve, nós que temos o acesso a esses aconselhamentos dos espíritos, ele fala, né, percrustar a nossa criança, né? Porque espreitar, né? não Espreitar, é né? Também. espreitar, estarmos olhando quais são as tendências, quais são os gestos, que a criança expõe mesmo, né, os seus sentimentos naquelas situações, né? Quantas crianças que fazem crueldade com os passarinhos, né, com os bichinhos, e às vezes os pais não percebem que ali está uma, um sintoma, né, que tem que ser cuidado. Às vezes até com uma terapia, um acompanhamento, né, algum aconselhamento mais detalhado, para conseguir fazer com que esse espírito não aproveite, né, a sua encarnação. Exatamente. E aí ela também, a moça, esboçou um inteligente sorriso, né, mas continua blandina. Imaginemos que a terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo expulsá-las-ia, e em vez dos germes libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente pevides secas, em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Mas, contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, mais fêmeas do que mães, jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse, e, despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. Nossa, isso me chamou muita atenção. E como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de quitação com a lei. Quer dizer, aqui ela está chamando a atenção que o papel da mãe, né, às vezes, é sofrer e morrer pelo bem-estar dos seus rebentos, dos seus filhinhos. Mas tem mulheres
que acham assim desesperador ter tido aquele filho e acabam fazendo de alguma forma que aqueles, né, que ela diz aqui, que lhe favoreçam a morte, e às vezes sem o menor remorso, né? Porque acha que nem participou de nada disso, né? Quantas mães que a gente sabe aí através das notícias, né, que jogam seus filhos no lixo, né? E isso são sentimentos primitivos, né? Que a gente vê isso às vezes no animal, que o animal tem aquele animal, por exemplo, que tem os seus filhotes e come os seus filhotes, né? Porque ele não tem sentimento, ele não tem discernimento, mas a gente sabe que o espírito tem uma caminhada evolutiva. Então, muitos ainda estão nessa sombra, nesse recrudescimento do sentimento. Então, é possível que aconteça. E, por outro lado, a gente vê como nós temos que tratar dos nossos sentimentos, né? É daí Exatamente. a conversa dos espíritos sobre a necessidade do autoconhecimento, né? A gente saber por que nós trazemos determinados sentimentos que às vezes nós não sabemos explicar, né? Que está na nossa história como espírito imortal. Então é preciso mesmo a gente estar atento, né? A buscar condições de entender isso. E ela vai explicar para a gente as formas que podem acontecer que acabam fazendo com que essas crianças desencarnem, né? É. E aí ela continua. Ante a pausa que se fizera natural, o André Luiz pergunta para ela: mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? Desculpa. Sim, sem dúvida. Fala aí agora, fala o ministro, né? Que estava escutando eles. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro delas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação, mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Olha que coisa, né? A É. nossa responsabilidade. Essa questão aí das crianças que desencarnam em tenra idade, nossa mídia está cheia, né? Quantas crianças que, por agressão dos próprios pais, Pais, quantas e quantas, né? Que quebram seus ossinhos, que amassam seu crânio, por bebês em tenra idade que apanham, né? Desses corações que têm os seus filhos, mas que estão nessa faixa aí de animalidade, de né? animalidade, né? De agressividade, de crueldade mesmo. E aí a gente vai olhar para trás, como é que foi a infância dessa criança, como é que foi a Desse vida pai, dessa anterior mãe, né? Pois é. desse espírito, né? Às vezes criado também, envolvendo essa crueldade, essa displicência, né? Essa falta de amor. Gente, é muita coisa que existe. Se a gente for falar sobre isso, a gente vai ficar aqui Nossa, 2 horas falando, é. porque tem comentários sobre essas questões. E isso nos afeta muito, porque tudo isso está ligado à questão do amor que a gente não E sabe. a gente não A gente consegue não perceber alguém fazendo mal a uma criança, né? não é? E a gente vê vários casos, vários Muitos casos. casos, né? Então, quando ele fala, né, há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence à condução dos próprios impulsos, né? As criaturas, né? E aí, imagina esses espíritos na sua condição, né? Primitiva aí de sentimento, quer dizer, é muito sofrimento, né? É. E aí a Blandina fala aqui, né, ela explica delicada, recebemos muitas solicitações de assistência a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno. Olha, com os seus pensamentos, suas vibrações, Uhum, ela uhum. envenena o leite materno,
comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos pequenininhos, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres em vigilante e confia o lar a pessoas ainda animalizadas, que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia, com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos. Nesses casos, inferi buscando maiores esclarecimentos, quer dizer, André Luiz vai interceder, né? Mas aqui ela está dizendo, olha quantas coisas. A questão até de energia mesmo, né, que você coloca no leite, as brigas dos casais influenciam os filhos, né? E olha como é que a gente às vezes entrega o nosso lar, a A mãe uma babá, a um ou alguém serviçal, que né, vai que dá remédio para a criança dormir, né? direto para não perturbar. Dá remédio para a criança dormir, não se sabe como, né? Que remédio aparece ali, mas existem histórias assim, né? E existem também aquelas mães que buscam, né? Os médicos para administrar remédio aos filhos para que elas tenham tempo. Então, existem tantas misérias que a gente, às vezes, fica reflexivo, né? Nessas questões mesmo. Pessoas ainda animalizadas, Das como ela nossas fala. capacidades, né? Uhum. Bom, aí a André Luiz vai perguntar, mas aí ela mesmo lê os pensamentos de André Luiz, né? E ela adianta. Nesses casos, ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilação no tempo, mas serão cumpridas afinal. Aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outro. Nossa boa vontade, nossa aplicação aos desígnios divinos podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. E com um formoso sorriso que lhe bailava no semblante juvenil, ela ainda acrescenta: não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Hilário, que acompanhava a conversação com extremo interesse, considerou: antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. E aqui a gente vê mesmo que tudo vai, no seu tempo, vai se ajustar. Hilário está lembrando, né, a religião católica falava isso, né, as crianças que morrem cedo vão para o limbo, nem para o céu nem para o inferno, né? E graças a Deus o Papa acabou com o limbo. O próprio Papa, né, acabou, porque ele é uma figura importante, né? Que se fosse um espírita, uma pessoa, né? Mas foi o Papa, então ele tem uma grande força aí para que as pessoas acreditem, né, que o limbo já não existe mais, né? Mas, por outro lado, essa questão de que a criança desencarnada retome a sua personalidade de adulto, ele vai completar ainda, mas a gente sabe que tudo tem um tempo necessário, né? O Júlio, por exemplo, ele desencarnou adulto, mas ele ainda está no período infantil devido à última desencarnação, mas necessário, né? Todo esse processo de acordo com a possibilidade do espírito entender a sua jornada, né? Tanto que a gente viu que ele teve essa encarnação como adulto, que ele se suicida, ele teve essa outra que ele desencarna pelo afogamento como criança, e que nem por isso não tem essa coisa de chegou lá, recorda logo da sua vida passada. Continua criança, ele continuou criança, ainda focado na última encarnação que ele teve, né? Então, olha lá, ele fala aqui, né? Porque quem era do espiritualismo acreditava, não, desencarna como criança, mas logo volta a sua personalidade de adulto. E a gente vai ver que não, né? A gente vê que não.
E são períodos necessários, porque o espírito precisa de entender, né, as questões, e a espiritualidade não violenta ninguém. A gente já viu isso, né? Não, e como os benfeitores Blandina fala, dizem que ele nem vai voltar a essa condição, porque ele não tem, Agora provavelmente não, talvez ele vai reencarnar logo, né? isso. E aí ela continua. Em muitas situações é o que acontece, a Blandina fala, né? Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Então, ela fala: então, tem almas já elevadas que vêm para cá por um curto período de tempo para nos ajudar e voltam. Mas tem o domínio de si mesmo, tem o domínio seu mental e eles conseguem tomar a forma que eles querem. Que tem até espíritos que se mantêm na forma de crianças, não necessitando mais, mas para ajudar outros. E aqui, no caso, ela fala aqui, né, que a grande maioria das crianças, o caminho não é esse. Desencarna, está ali ligado ainda àquela última encarnação, a sua memória está sempre naquela vida da Terra, e ele vai continuar se vendo na forma de criança que ele tinha, né? E o Júlio, a gente viu, né, que o Clarencio colocou para nós que ele ainda está num desequilíbrio mental muito grande, né? Por isso ele vai certamente ainda reencarnar como nesse estágio ainda de criança, sem entender que ele é um espírito imortal, né? Tudo isso ele vai acontecer naturalmente de acordo com as necessidades dele. E aí ela continua: é por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico, da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo vai depender da aplicação pessoal do aprendiz, à aquisição de luz interior, através do próprio aperfeiçoamento moral. E aí André Luiz diz que encantava-nos a exposição clara e simples da nossa interlocutora, cuja palavra tangia com tanta facilidade graves problemas da vida. Em suas fórmulas verbais singelas e acessíveis, penetrávamos inquietantes enigmas da puericultura, né? Quer dizer, da infância. Blandina sabia associar a compreensão e a graça, instruindo-nos com discernimento. Então, quer dizer, esse poder mental, essa conquista desse poder mental, só vai vir com a evolução do próprio espírito, né? E do aperfeiçoamento moral, né? E aí ele diz que ele estava comovido, né, André Luiz, diante das anotações que lhe definiam a valiosa posição cultural, ele pondera: usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo. Sempre fui possuído de aflitivo assombro à frente do mongolismo, né, que na época chamava mongolismo, mas a gente sabe que é a síndrome de Down, da epilepsia, a epilepsia da encefalite letárgica, da meningite, da lepra e do câncer na tenra organização infantil.
E a gente vê mesmo, né, Thelma, como é difícil a gente ver uma criança doente num hospital de câncer, num Nossa, tratamento de câncer, aquelas internações longas. Gente, como é difícil a gente muito assistir, sofrido. não é? E aí o Hilário fala assim, e que dizer dos desastres irremediáveis? Né? Ele fala com emoção, dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães. Por vezes numerosas, procurei resposta às terríveis inquirições que nos atormentam perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. E a gente vê aqui, É. né, E a sem gente a teve. reencarnação, Não, né? eu ia lembrar que a gente viu, né, há poucas semanas aqui no Espírito Santo, uma escola invadida, crianças assassinadas, né, e feridas. Então é muito difícil a gente ver isso, as coisas acontecerem com crianças. Né? É. E sem a reencarnação, né, nós não podemos entender como pode ser a misericórdia divina, né? Por quê? Porque esses espíritos trazem injunções, necessidades encarnatórias, né, que infelizmente precisam passar por determinadas circunstâncias, né? Então é muito doloroso, né? Por isso muitas pessoas se revoltam, né? Quando vê uma criança sofrendo, quando vê uma criança, já pensou uma criança com câncer, com uma lepra, né? Que hoje em dia nem se fala mais esse nome. Hoje em dia nós falamos de hanseníase, né? Mas que graças a Uhum. Deus tem curas, mas tem muitas doenças de peles que são oriundas da hanseníase, né? E que trazem dores, que trazem sofrimentos cruéis, né? E a gente fica pensando por quê, como, né? Infelizmente, são as questões que estão ligadas a esse espírito no passado, né? Mas, de qualquer forma, são dores, né, para os pais. E a gente vê, porque tem mães que, assim, né, assim, a gente questiona, né? Onde está Deus que, É, sabe, permite que meu filho nessa idade vá? Aonde está Deus nesse mundo? Quer dizer, a nossa compreensão como espíritas, como a questão do ir e vir, das vidas sucessivas, dos porquês, que algum motivo a gente pode até não saber, mas existe um porquê para cada questão, não faz que a gente não tenha dor, mas a gente, de certa forma, tem uma compreensão, né? E a gente consegue, de alguma forma, um pouco de consolo nisso. Mas porque não deve ser fácil, não. não é fácil, não. Não é Deus que impingiu aquele sofrimento. São as escolhas, são as circunstâncias, né? E por ele reencarnar nesse período, por exemplo, como a gente estava comentando, do Júlio, né? É criança, ainda vai reencarnar, ele tem uma história. Então, o espírito está no seu momento infantil, mas ele é um espírito imortal. Quantas reencarnações, quantas circunstâncias ele viveu. Todos nós já praticamos crimes, já praticamos situações, atitudes que infligiram o sofrimento, impingiram o sofrimento ao outro, né? O outro. Então, temos que rever essas questões e nisso a gente não ser revoltado, né? Entender que há um ser maior que conduz, que é, alivia, de certa forma, ainda essas dores. Né? Exatamente. Então aí ela fala para, né, para Hilário e para André, né, que falam de como que dói ver essas crianças sofrerem, né? E ela fala assim: as reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. E aí o Clarencio fala assim: cada qual de nós renasce na terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra,
atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, ou conforme as nossas necessidades de redenção. Bem-humorado, ele acentuou ainda o ministro. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. E a questão do carvão me lembrou que, às vezes, a gente, até para não deixar cheiro e coisa em lugares, na geladeira, que às vezes a gente coloca o carvão, que ele absorve esse cheiro. Né? Então, ele está dando esse exemplo aí, o carvão milagroso. O carvão é um mineral que absorve as substâncias tóxicas externas e internas, né? A gente utiliza até como medicamento, né? Às vezes para combater um mal que o organismo está passando. Ou, por exemplo, a gente usa muito o animal quando come uma besteira para não dar algum problema, a gente intervém com carvão, né, mineral. E é isso, justamente porque ele absorve, né? Então, ele está explicando que a carne, quer dizer, a gente está na carne, às vezes é isso, é a necessidade para que possa se depurar tudo isso, esses tóxicos, resíduos que nós causamos a nós mesmos, né? É interessante que ele coloca aí que nós atraímos os acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Se a gente for perceber, a gente caminha pela vida até uma determinada faixa e, de repente, os acontecimentos vão surgindo, né? Encontramos as pessoas com aquelas com quem nós vamos conviver, encontramos as circunstâncias, as situações, tudo isso através dessas circunstâncias que nos cercam aí nas vidas passadas, né? E de acordo com as necessidades da nossa redenção. Exatamente. A gente acaba vendo assim, de nada é por acaso, né? Mas muitas das coisas são consequências dos nossos próprios atos. Né? Bom, e aí André Luiz fala assim, reparei então com mais insistência a figura suave de Blandina. Por que se dedicar a ela assim a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana, que ali se achava junto de nós, em sua posição de matrona respeitável? Externei os meus pensamentos, perguntando com discrição à jovem o porquê da grave tarefa de que se incumbia. Blandina apagou a luz do sorriso que lhe adornava o semblante, como flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto, mas, generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica e falou quase conselheiral. É melhor a gente ler aí o próximo, né? André Luiz está aqui falando, por que só a Blandina está falando e a Mariana, que estava ali, que a gente viu que ia atuar ali como mãezinha do Júlio, né? Quer dizer, ela adota o Júlio espiritualmente, foram os termos que André Luiz levou, e ele está ali curioso de saber, né? E aí a Blandina fala, quer dizer, fui casada, quer uma volta um pouquinho, que agora eu fiquei aqui na dúvida, volta aqui um pouquinho. Blandina, né? Ele reparei com mais insistência a figura suave de Blandina. Por que se dedicar a trabalhos tão complexos? Não seria, quer dizer, aí ele está querendo saber da Blandina, né? Por que não coloca isso para Mariana, que estava ali, que se dedicou como mãe? Agora estou aqui para a gente entender bem, né? Mãe espiritual do Júlio. E aí ela vai explicar, né? Ela vai explicar por que ela está ali, né? Fui casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestre me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante aos débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho igualmente enorme dívidas morais para com elas. O assunto descambava para um círculo particular que devia ser sagrado aos nossos olhos. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversação foi canalizada para outro rumo. E a gente vê, né, Thelma, que ela
casa, passa muito pouquinho tempo casada na última encarnação da Meimei, né, que a gente vê que Blandina é Meimei, e não teve filho. Ela tinha me esqueci aqui, ela tinha uma Ela doença já tinha uma doença renal, né? dos rins, é. E É, ali ela desencarna, acho que aos 24 anos, mas ela é, casa com 20 e pouquinho, ela fica muito pouquinho tempo casada com o seu Arnaldo Rocha e desencarna. Então não teve nem tempo de ter filhos, mas pela explicação que ela nos dá aí, ela também não estava em condições ainda de ser mãe, né? Então ela tem que ainda, ela está aprendendo a amar, e a gente sabe que Meimei está sempre muito cheia, né, em volta e ajudando as crianças, ela é sempre vista assim, né? é um espírito muito meigo, né? Uhum. E é E isso. nos Então, mais um ajuda. capítulo terminado, né? E com muitas lições aí para nós. Esse livro ele traz muitas considerações a respeito da questão da maternidade, né? Da família, da infância. Exatamente, exatamente. Então é isso, a Tudo gente isso. espera que nós possamos nos encontrar na semana que vem, que vocês possam ficar bem, que Jesus nos abençoe a todos e que estejamos juntos aqui na próxima semana. Um abraço, Thelma, um abraço, um beijo, Thelma, a todos vocês. Um abraço, queridos amigos, e até a próxima. Até a próxima, Márcia. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, com Jesus. Se cuidem e até mais. Até mais.